Olá e sejam muito bem-vindos à 28ª edição do Salto Ofensivo. O meu nome é Tomás Carneiro e vou já despachar isto, é um podcast sobre NBA e vou despachar porque isto foi uma semana muito ativa, com muita coisa para falar. Eu ainda adiei mais um dia para terminar uma das séries, pelo menos para jogo 7. E vamos lá, vamos começar já com as notícias da semana. E a semana que começou tão ativa, penso que a primeira coisa que aconteceu foi o anúncio das All Defensive Teams. Então, na primeira All Defensive temos Rudy Gobert, Ben Simmons, Draymond Green, Jrue Holiday e Giannis Antetokounmpo. E na segunda equipa temos Bam Adebayo, Jimmy Butler, Joel Embiid, Matisse Thybulle e Kawhi Leonard. Uh, Comparando já agora com a equipa que eu dei no final da época, a minha first team tem como Rudy Gobert, Giannis e Ben Simmons. Eu pus Michael Bridges e Bam Adebayo na first team. Bam Adebayo aparece na segunda, na realidade. E depois eu tenho Jrue Holiday, que está na primeira, Jimmy Butler, que está na segunda, Draymond Green está na primeira, Joel Embiid, que está na segunda também, e depois Andrew Wiggins, que não está e está em lugar de Andrew Wiggins, Matisse Thybulle, e no lugar de Michael Bridges, Kawhi Leonard. Sinceramente acho que não há muito a discutir, concordo com a decisão na mesma de colocar seja quem for, penso que faz todo sentido. Pronto, as diferenças que existem entre a minha equipa e a equipa que está que foi selecionada não são muitas. Lá está a inclusão de Draymond Green na first team completamente merecida, a inclusão de Jrue Holiday na first team também completamente merecido. Matisse Thybulle pensava simplesmente que não iria acontecer por causa do número de minutos que jogou. No entanto, mais que merecido, na minha opinião, sem dúvida. Por isso, não tem problema algum. Kawhi Leonard, penso que não teve a melhor época de todas defensivamente. No entanto, não vou também implicar por causa disso, mesmo pelo contrário, porque Kawhi Leonard é fantástico. No entanto, acho que realmente Kawhi Leonard podia não estar e no lugar de Kawhi estar Michael Bridges. Acho que é talvez o jogador que faz mais falta aqui, penso eu. Michael Bridges, na minha opinião, foi completamente fantástico na defesa de perímetro dos Suns e continua a ser nos playoffs, apesar dos playoffs não contar para isto. E acho que podia ter sido considerado em vez de Kawhi Leonard, só que aqui a reputação conta muito. No entanto, como disse, acho que foi um ótimo trabalho pela equipa, por quem votou para as All Defensive Teams, e penso que não há muito mais a discutir a não ser isso mesmo. E é muito bom ver já Matisse Thybulle a ser reconhecido pelo que é, porque uma boa descrição foi Doc Rivers, que falou de Matisse Thybulle como o defensive Lou Williams, e acho que isso é por acaso muito boa comparação. Alguém que vem do banco e contribui de forma monstruosa, e no caso ele é defensivamente. Como disse, mais que sólidas equipas, e acho que podemos passar já para o próximo. O próximo tema, porque isto aqui foi muita coisa, foi Chris Paul. Chris Paul não estará disponível, pelo menos para o primeiro jogo das finais de conferência, porque está no protocolo Covid. Pelo menos o primeiro jogo contra os Clippers irá faltar. Esperemos que seja apenas o primeiro. Esperemos que seja só isso. Acredito que seja só o primeiro jogo, até porque a NBA tem feito alguns esforços para acelerar este processo de Covid para evitar que isto aqui afete muitos playoffs. No entanto, sem dúvida que é uma... faz imensa falta. Vai fazer imensa falta, sem dúvida alguma. E falando já também do que acontece na outra série, não é? Porque não vai ser só Kawhi Leonard, não é, que vai faltar. Do outro lado, não vai ser só Chris Paul que vai faltar. Do outro lado, Kawhi Leonard pelo menos irá faltar, acredito, mais que um jogo. Ou seja, cada lado vai estar a faltar provavelmente o seu melhor jogador. Isto se os melhores jogadores dos Clippers não for Terrence Mann.
Mas sim, vai haver uma falta de cada lado. Sem dúvida, eu acho que quem vai sentir mais falta vai ser mesmo Chris Paul. Chris Paul foi o maestro daquela equipa, enquanto Kawhi Leonard, apesar de ser o melhor jogador, a verdade é que pelo menos Paul George está lá para fazer um trabalho. Não é igual, mas tem algumas semelhanças. Obviamente fica a faltar uma segunda opção viável para isso. No entanto, acho que isso aí não, ou seja, vai fazer imensa falta, mas não fará tanta falta como ter o comandante que é Chris Paul, que muitas vezes é dito que lá está esta equipa, é a equipa do Chris Paul, não é? Do Suns. Por isso vai ser interessante. Ahm, Pronto, isto aqui lá está. Estou a tentar passar os temas um bocado rápido, porque, como disse, lá está, eh, convém passar isto mais ou menos rápido por causa da quantidade de temas que existiram esta semana. Então, passando para outra notícia, temos mais treinadores despedidos. Nesta semana foram mais dois. Falo de Stan Van Gundy pelos Pelicans. Os Pelicans despediram Stan Van Gundy. Sinceramente, não me admira. Stan Van Gundy tinha muito pouco a favor dele. Desde o facto de ser um treinador mais velho, desde o facto de ser um treinador mais. Como é que eu posso dizer isso? Mais velho, mais. Lá está, old ways, que exige um bocado demasiado dos jogadores. Ele provavelmente não conseguiu conectar-se tão bem com Zion Williamson. A verdade é que supostamente a família de Zion Williamson também não estava feliz com a abordagem de Stan Van Gundy e foi uma experiência de um ano que durou pouco. Não me admira que isto aconteça porque lá está, Stan Van Gundy não fez um trabalho excepcional, devia ter feito melhor e o facto de Zion Williamson provavelmente não se está bem com ele, que tenho quase certeza que é isso que está a acontecer e faz sentido porque não se relacionam, porque nem sequer o range de idades batem certo, não é? Acho que dificultou também facilitou, quer dizer, facilitou a decisão de despedir Stan Van Gundy e dificultou foi o trabalho de Stan Van Gundy nos Pelicans. Acho que nenhum fã dos Pelicans está desiludido porque não foi um trabalho excepcional, bem pelo contrário, foi um trabalho completamente normal, acho eu. Acho que foi está até um bocado de desilusão e pronto, é mais uma vaga que se abre na NBA. Acho que o mais chocante que Stan Van Gundy foi o abandono de parte de Rick Carlisle no lugar dos Mavs. Algum drama que aconteceu do lado dos Mavericks. Aparentemente existia alguma fricção entre Luka Doncic e Rick Carlisle. E a decisão de Mark Cuban foi de ir para a da equipa, não é? E por Luka Doncic. Devo dizer que é uma abordagem que faz todo sentido, tendo em conta que o futuro vai ser Luka Doncic. No entanto, não deve ter sido fácil despedir Rick Carlisle, que era o treinador que estava há mais tempo numa equipa só, estava há mais de 15 anos nos Mavs. Uh, um treinador excelente, a verdade é que já não passava da primeira ronda dos playoffs desde que ganharam um título, é verdade. No entanto, Rick Carlisle acho que deu mais que provas suficientes que é um treinador excepcional, um treinador fora de série, na minha opinião, acho que não há dúvidas disso. Uh, Simplesmente parece que o relacionamento com a relação com o Luka Doncic nunca foi a melhor e obviamente que a escolher entre manter o treinador que não caminha para novo e manter ou estar do lado de um dos jogadores mais geniais da nova geração e que vai ser sem dúvida um candidato ao MVP para os próximos 10 anos, se tudo correr normal. Uh, Percebo que a decisão vai por aí e com esta abertura provavelmente lá está disponível o trabalho se calhar mais interessante ou mais empolgante na NBA, na minha opinião, porque é o lugar de Rick Carlisle, não é? Poder, aposto que os treinadores todos que estão disponíveis, desde Kenny Atkinson, Chauncey Billups, a perspectiva de ter uma treinadora como Becky Hammond, como a Dawn, penso que todos estão quase a babar com a possibilidade
desta abertura, porque poder treinar os Mavs e poder treinar o Luka Doncic, penso que de todos os lugares que estão abertos, este é sem dúvida o mais empolgante, o que pode oferecer um trabalho, não está, mais empolgante, e acho que vai ser muito interessante ver o que é que vai acontecer nesta, nestes várias aberturas de treinadores que se estão a abrir. Uh, como disse, vamos ver o que é que vai acontecer. Rick Carlisle acredito que acabará por se reformar. Não me parece que a decisão seja diferente dessa. Não me parece que Rick Carlisle tente ter outra experiência. A verdade é que se tiver, essa equipa vai ficar a ganhar. A verdade é que existem muitos lugares abertos. No entanto, acho que Rick Carlisle vai acabar por se reformar, sinceramente. Por isso, acho que vai ser mesmo vai ser uma época bastante interessante, principalmente na altura dos treinadores quando começarem a ser contratados. Não faço ideia quando é que isso vai ser. Uh, não me admirava que fosse depois dos playoffs, porque acredito que existem treinadores que ainda estão à espera de potenciais lugares que podem vir a abrir. Dependendo do que pode acontecer, ainda existem alguns que podem estar disponíveis, e acho que daí ainda não haverem muitos treinadores que aceitaram propostas de trabalho, porque a perspectiva de lugares, apesar de tudo, dos Milwaukee Bucks ou dos Utah Jazz de abrirem também, acredito que entusiasme treinadores que neste momento não estejam contratados. Como disse, um dos temas da semana, sem dúvida. Passando então para outro tema, vamos passar já para o Rookie of the Year. Rookie of the Year foi. E depois para as All Rookie Teams. Rookie of the Year, felizmente, pronto, a minha previsão foi para LaMelo Ball. Eu daria prémio para LaMelo Ball e LaMelo Ball ganhou o Rookie of the Year. Penso que só não seria mais claro, ou só não foi mais claro, por causa de, como sabemos, da lesão de LaMelo Ball. A verdade é que quando LaMelo esteve em campo, os Hornets eram muito melhores. LaMelo Ball mostrou ser fantástico, um rookie com imenso impacto na primeira época, o que é de louvar de si só, obviamente, porque não é normal. Não é normal um rookie ter este tipo de impacto na sua primeira época. E, como disse, completamente fantástico. A única opção para mim que fazia sentido em vez de LaMelo Ball e que acho que seria também merecido é obviamente Anthony Edwards. Anthony Edwards também teve uma época muito boa por parte dos Wolves, principalmente no final da época foi muito bom. No entanto, acho que o prémio é mais que merecido para LaMelo Ball e pronto, acho que não há muito mais a acrescentar a não ser isso mesmo. Com o Rookie of the Year também foi anunciado as All Rookie Teams. As All Rookie Teams, isto aqui se calhar um bocado menos impactante de casal defensive, no entanto são importantes na mesma. Ou seja, tivemos a First Team, All Rookie First Team, tivemos LaMelo Ball, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Saddiq Bey e Jason Tate. E na segunda team tivemos Emmanuel Quickley, Desmond Bain, Isaiah Stewart, Isaac Okoro e Patrick Williams. Comparando já agora com as minhas equipas, a minha first team tem em comum Tyrese Haliburton, LaMelo Ball e Anthony Edwards. Eu depois pus Patrick Williams e Emmanuel Quickley, que aparecem na segunda equipa. Em relação a Saddiq Bey e Jason Tate, eu pus na segunda equipa, aparecem na primeira. Desmond Bain também em comum, Isaac Okoro também. A única diferença foi que eu pus James Wiseman. E quem foi nomeado em vez disso foi Isaiah Stewart. A verdade é que Isaiah Stewart teve um final de época muito bom. E sinceramente não vejo qualquer tipo de problema nesta inclusão por parte dos votos. E acho que não há muito a dizer. Obviamente que pode-se dizer que falta aqui, lá está, James Wiseman ou Facundo Campazzo, mas nada muito mais que isso. Ou seja, não me parece haver um grande problema, não me parece haver nem a necessidade
grandes dramas por causa desta decisão, porque acho que foi. Não existe muita polémica em relação a isso. Acho que foi uma decisão simples e são equipas que fazem sentido e também são all rookie teams. Não dizer que não são importantes, mas também ter discussões ou ficar chateado por causa de uma inclusão ou não inclusão nas all rookie teams, acho que não faz muito sentido. Pronto. Depois, mais que aconteceu também, isto aqui antes de passarmos aos jogos, por isso é que foi uma semana completamente louca. Uh, Podemos falar, se calhar, antes de tudo. Lá está, existiu mesmo muita coisa. Mas acho que podemos falar então de que Brad Stevens fez a primeira movimentação como GM dos Celtics e moveu Kemba Walker. Penso que o jogador que os fãs dos Celtics estavam mais entusiasmados para ver fora. Não era um jogador que neste momento era adorado, bem pelo contrário, penso que a maioria da fanbase neste momento devia quase odiar Kemba Walker. E então Brad Stevens decidiu trocar Kemba Walker para os OKC por Al Horford e a pick 16, mais uma pick de segunda ronda de 2025 e os Celtics ainda recebem Moses Brown e uma pick de segunda ronda de 2023. Indicar desde já que Moses Brown uma perspectiva, um jogador bastante interessante. Pode ser um flop completamente, mas também foi uma boa aposta. Al Horford penso que faz todo sentido para as necessidades da equipa. E acima de tudo, lá está, havia a necessidade de trocar Kemba Walker. Sinceramente, eu do lado dos Celtics acho que foi uma boa troca. Kemba Walker não tinha muito mais valor do que isto. Conseguiram ir buscar alguém mais novo não, que se adapta melhor. Conseguiram buscar Moses Brown. Tiveram que dar a pick 16, ok, mas a pick 16 eu sei que é um draft relativamente deep, pelo menos é o que se fala também. Mas a verdade é que acho que também não receberam muito mais do que podiam receber depois da época de Kemba Walker, depois das lesões todas e depois do contrato. Como disse, do lado dos OKC não gosto assim tanto desta troca porque eu sei o que é que vai acontecer, não é? Sei que o OKC vai. Lá está, foi mais uma pick, foram buscar. Provavelmente vão deixar o Kemba jogar e ver se aumenta o valor. O problema é que eu não sei se Kemba Walker tem essa capacidade neste momento em si. Kemba Walker teve uma época. Quando ele foi bom, foi bom. O problema é que as lesões atrasaram e tem um contrato monstruoso. E vai ser muito difícil. Eu penso que vai ser difícil às vezes convencer uma equipa a ir a querer trocar por Kemba Walker, até porque não existem assim tantas equipas com necessidades de point guard. Ainda por cima com esta free agency em que não existem muito free agents, e os free agents mais interessantes em boa parte são point guards como Dennis Schroeder ou Lonzo Ball, diferentes de Kemba Walker, obviamente. No entanto, não sei até que ponto existe um interesse por Kemba Walker. Não sei o que é que os OKC vão ter de volta. Deram Moses Brown, sim. Acho que pode-se falar que deram uma prospect interessante, mas que também pode ser um jogador que não dá muito mais do que o jogo que deu com quase 10 blocos ou o jogo que fez mais de 20 ressaltos e 20 pontos. Pode ser um jogador que tenha apenas essas estatísticas e depois não conseguir muito mais. O que não falta são jogadores desses. Na verdade é que eu acho que é um jogador interessante. Tem algum interesse do lado. Lá está, tem alguma curiosidade em ver Moses Brown. Al Horford que volta outra vez aos Celtics. Como disse, eles precisavam de alguém como Al Horford e foi uma boa troca. Parece que era um jogador que, pelo que percebia, devia ser Brad Stevens, devia gostar. E pronto, acredito que nesta free agency Brad Stevens irá procurar um novo point guard para a equipa para acompanhar então provavelmente o 5 de Jason Tatum, Jalen Brown. Marcus Smart penso que continuará e Al Horford deve jogar a principal porque Al Horford continuou a contribuir de forma fantástica e penso que o objetivo deve ir muito então por ir buscar um point guard.
penso que deve ser essa a perspectiva. Mas isso aí acho que não vale a pena já analisar, tendo em conta a quantidade de coisas que ainda aconteceram, porque não acaba por aqui. Antes de passarmos ainda para os jogadores, para os jogos, acho que ainda podemos falar então de que, para além disso, as All-NBA Teams foram anunciadas. Bem, passando de equipa a equipa então, a First Team All-NBA foi Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, Luka Doncic, Nikola Jokic e Kawhi Leonard. A Second Team, Joel Embiid, LeBron James, Damian Lillard, Chris Paul e Julius Randle. E a Third Team, Bradley Beal, Jimmy Butler, Paul George, Rudy Gobert e Kyrie Irving. Antes de tudo, comparando só com a minha equipa, porque acho que é interessante, gosto de fazer estas comparações para ver quão longe estive. A minha primeira equipa, então, a minha first team, Stephen Curry igual, Luka Doncic igual, Giannis igual, Nikola Jokic igual. A única diferença é que eu pus Damian Lillard como guard na first team, e na first team apareceu Kawhi Leonard porque está como forward e Luka Doncic como guard. Na second team temos então Joel Embiid em comum, tem Chris Paul em comum, Kawhi Leonard lá está, que troca então com Damian Lillard, que aparece nesta equipa. E depois tem duas diferenças em que eu pus Paul George e James Harden e aparece LeBron James e Chris Paul e Julius Randle. A verdade, eu pus então Julius Randle na third team, LeBron James então também está na minha third team. Pus também Kyrie Irving, que aparece, está em comum. Pus Jimmy Butler, que não aparece em nenhuma das equipas. E pus Rudy Gobert, que aparece. Basicamente, depois a diferença, lá está. Não, Jimmy Butler também está em comum. A maior diferença então é que pus Paul George na second team, na minha opinião. Acho que teve uma época fantástica que mereceu essa indicação. Não, e peço desculpa, aparece também. Eu estou a confundir. O que eu pus é James Harden, exato, na second team. Percebo que não está por causa do número de jogos, e Bradley Beal aparece no lugar de James Harden. Eu quando falei disse que podia perfeitamente isso acontecer. Está Bradley Beal em vez de James Harden, e foi o que acabou por acontecer. Isto são equipas que têm bastante impacto, principalmente financeiramente. Acho que isso é que pode ser mais importante. Interessante, se calhar, reparar que se calhar as maiores omissões destas equipas, como disse, Jason Tatum, se calhar James Harden, penso que mesmo com o número reduzido de jogos que fez, penso que podia ter aparecido, lá está. Não ter aparecido, pronto, penso que é mais ou menos isso, principalmente Kevin Durant nunca ia aparecer por causa do número de jogos, penso eu. Zion Williamson também não apareceu, não que acho que merecesse, mas estava a ser discutido para esses lugares. Russell Westbrook estava em discussão, mas penso que não fazia sentido. Donovan Mitchell, acredito que por falta de alguns jogos também, acredito porque a verdade é que ele foi o melhor jogador ofensivamente da equipa com o melhor recorde, não é? Mas a verdade é que não apareceu. Pronto, são equipas, acho que não existe, para mim Bradley Beal acho que não faz sentido. Teve uma época fantástica, sim, foi um scorer imenso, mas a época dos Wizards para mim foi uma enorme desilusão. No entanto, e achei que James Harden, quando esteve disponível, foi completamente genial. Daí, dar o meu prémio a James Harden. No entanto, acho que pronto, não é por causa disso que vai fazer diferença. Como disse, acho que Damian Lillard podia estar na first team. No entanto, tirar por Kawhi Leonard também não posso dizer que é injusto, bem pelo contrário. Não é que o Kawhi Leonard teve uma época também fantástica pelo lado dos Clippers. Por isso acho que não há muito mais a acrescentar. Como disse, isto tem mais impacto depois também na parte dos contratos. Daí ser uma decisão importante por quem vota, ter um peso diferente, tem um peso completamente diferente, porque isto permite os jogadores ter uma extensão então muito maior, não é? Mas pronto, acho que isto devia ser anunciado mais rápido, porque depois às vezes parece um bocado mal. Mas pronto, se calhar, por exemplo, Jimmy Butler, não é? Depois da época que fez, da post-season que teve, se calhar não parece assim tão bem. Mesmo Julius Randle aparecer na segunda equipa,
depois da época que teve, da post-season que teve, também não parece assim tão bem. Não é que não mereçam bem, pelo contrário, eu acho que merece, mesmo Jules Randle, second team, merece. No entanto, acho que isto, se fosse anunciado mais cedo, na altura em que está a acontecer o Play-in Tournament, por exemplo, e que não existem assim tantas notícias, se calhar ficavam a ganhar, toda a gente ficava a ganhar por causa da perspectiva que estes prémios eram oferecidos e na perspectiva que também eram mais falados, até porque boa parte desta informação, como vem, foi de uma semana com bastantes temas a analisar, daí achar que se calhar ficou um bocado a desejar. E pronto, tendo analisado assim mais ou menos os temas que passaram, penso que também é importante passar ao que está a acontecer, aos playoffs, não é? E ir às séries então que terminaram. Eu sei que na última edição, então começando logo pela série que acabou, Denver Phoenix, a minha perspectiva foi Phoenix Suns em 6. Eu depois disse que inacreditável Phoenix Suns em 5 porque achava que Denver iria ganhar um jogo. A verdade é que isso não aconteceu. Os Nuggets foram completamente. Pronto, foram swept. Foram varridos então. Chris Paul e Devin Booker no último jogo foram completamente absurdos. Nikola Jokic não foi tão eficaz, perdeu as tribeiras. O que é que posso dizer mais que ainda não foi dito? Os Suns penso que têm que ser mesmo considerados como favoritos ao título. Os Suns têm uma equipa fenomenal. Jogam com uma responsabilidade com uma equipa que não parece que tem no seu 5 principal 3 jogadores que nunca tiveram nos playoffs, como Michael Bridges, DeAndre Ayton e Devin Booker. Parecem uma equipa mais que pronta. Chris Paul é fantástico no papel que tem. Jay Crowder também, todo o banco, e Monty Williams também está a fazer um trabalho incrível. E estou muito entusiasmado porque nem sei até que ponto esta não poderá ser mesmo a equipa vencedora do título. E depois de uma. E é um crescimento tremendo, acho eu. É considerado, tendo em conta como eram os Suns antes da Bubble e como tudo mudou depois da Bubble. Chegar a Chris Paul, Monty Williams deu a volta completamente também ao franchise. E é muito bom ver uma equipa a crescer assim. E como disse, super entusiasmado para o trabalho que foi feito em Phoenix. E muito entusiasmado para o que eles podem fazer nas finais de conferência, porque acredito muito mesmo que eles podem ganhar este título à vontade. Porque são provavelmente até a equipa que jogam um basquetebol mais coeso. São a equipa provavelmente que jogam. Lá está, o tipo de basquetebol que nota-se que é uma equipa. Lá está, é um tipo de basquetebol coeso, um tipo de basquetebol pensado. Não é um basquetebol que depende das estrelas, bem pelo contrário. E normalmente este tipo de basquetebol é o que leva. Obviamente que é preciso ter estrelas, mas este tipo de abordagem ao basquetebol normalmente é o que leva aos títulos. E daí achar que o que os Suns fizeram foi completamente. Foi fantástico mesmo o trabalho que os Suns fizeram. E penso que a única coisa a considerar é então o que vem a seguir para os Nuggets. Os Nuggets penso que não há muito a pensar, não é? Os Nuggets, a verdade é que tiveram vários problemas, não é? Obviamente que o facto de Jamal Murray não estar disponível é mais do que um óbvio problema. Estamos a falar do segundo melhor jogador. A falta que ele fez neste jogo foi completamente absurda. Penso que se sentiu imensa falta de Jamal Murray, porque acho que ele acrescentaria imenso para o jogo. Ele poderia dar problemas ao backcourt, principalmente a Devin Booker defensivamente. Obviamente que provavelmente seria defendido seria defendido por Michael Bridges. No entanto, mesmo assim penso que daria problemas à equipa e ao Suns e acho que não há muito mais a mover. Nikola Jokic teve uma época incrível. uh, e se calhar ela está a reforçar principalmente o backcourt porque se viu que existem alguns problemas em termos de depth. Facundo Campazzo foi bom, PJ Dozier também. No entanto, não se pode depender deles apenas quando uma lesão acontece.
ver também como é que desenvolve Michael Porter Jr. e ver se o encaixe de Aaron Gordon, que correu bem, ver se acontece ainda melhor. Um, e se calhar lá está a investir um bocado mais na depth. Monte Morris teve muito bem, no entanto, acho que é preciso um pequeno investimento nessa área. Uh, para o outro lado, na Western Conference, na minha opinião, é que foi uma surpresa tremenda. Estou a falar dos Utah Jazz contra os Clippers. A minha perspectiva era que os Jazz passavam em 6. Juro que achava, achei ainda mais que era isso que ia acontecer por causa do. Pronto, por causa da lesão de Kawhi Leonard que aconteceu nos últimos dois jogos, depois das exibições também de Donovan Mitchell. E não sei o que aconteceu. Os Jazz perderam os últimos. Ganharam os primeiros dois jogos, perderam os últimos quatro. Uh, não percebo. A culpa. Eu, a verdade, não vi os jogos todos porque é um horário mais complicado, mas a verdade é que do que fui vendo, a culpa não foi de Donovan Mitchell. Bogdanovic teve muito bons jogos também. Joe Ingles também. De certa forma, eu quase que não sei o que é que. Eu acho que eles precisam de um segundo scorer, mas aqui dar um mérito aos Clippers que. E a Ty Lue, principalmente. Tyronn Lue, que nunca foi um treinador que me convenceu muito, sinceramente. Nunca. Uh, sempre tive os meus problemas com Tyronn Lue. E a verdade é que não posso dizer o mesmo. Acho que Ty Lue tem sido. Pronto, tem sido um treinador fantástico e que agora já deu mais que provas suficientes do, do valor que ele tem, principalmente o valor que Tyronn Lue tem em ser um treinador de adaptar-se. É um dos treinadores que cada vez me percebo mais que se adapta melhor às situações de jogo. É um treinador que faz adaptações muito boas a meio das séries. E isso notou-se porque, tanto na primeira série, houve vários problemas então com a equipa então que ele tinha utilizado. E a verdade é que ele foi alterando a rotação. Zubac saiu, Batum a jogar mais, Terence Mann foi jogando mais, adaptou-se, acabou a ganhar a primeira série. Na segunda série a mesma coisa. Terence Mann começou a jogar mais, Luke Kennard que já estava a jogar mais, começou a jogar menos. Um, epá, não sei. Reggie Jackson, que foi completamente fantástico, não sei quem é este Reggie Jackson, mas a verdade é que Ty Lue admira-me mesmo, por acaso não estava à espera, porque é um treinador que se adaptou mesmo muito bem. Adaptou-se mesmo muito bem. E lá está. Estou super interessado para ver o que vem aí. Um, acho que os Clippers, fiquei muito admirado pelos Clippers, principalmente Reggie Jackson, que foi uma estrela quase nos últimos dois jogos, com a ausência de Kawhi Leonard, mesmo se com Kawhi Leonard jogou bastante bem. Falar também que Marcus Morris também jogou mesmo muito bem. De Batum, que a center foi completamente fantástico, uma adaptação incrível, incrível por parte de Ty Lue. Destruiu completamente Rudy Gobert. E Rudy Gobert, eu continuo a achar que é um jogador tremendo, mas a verdade é que ele foi completamente explorado nesses playoffs por Ty Lue e por Batuma a center. E como disse, não sei, vai ser mesmo muito interessante, na minha opinião, ver o que vai ser feito. Como disse, Ty Lue impressionou-me imenso. Uh, a última exibição de Terence Mann, que eu disse que era preciso jogar mais Terence Mann, mas nunca imaginei que tivesse uma exibição a este nível. Foi monstruoso mesmo, não há outra palavra para Terence Mann. Teve uma exibição monstruosa, a 39 pontos, não falhou, só falhou 6 lançamentos, penso eu. Uh, e muito bem para os Clippers, muito bem para Ty Lue,
como disse, acho que Tyronn Lue tem muito mérito no que os Clippers conquistaram. Paul George também. Paul George, um jogador que sempre tive as minhas dúvidas e os meus problemas como segunda estrela. A verdade é que assumiu nestes últimos 2 jogos o papel dele. Foi a estrela, foi o maior mesmo foi ele lá está, foi ele que fez o esforço, foi ele que deu o próximo passo e, e pronto, lá está, como disse, estou completamente admirado pelo trabalho que foi feito pelos Clippers. Acho que os Clippers têm mesmo muito mérito em ter eliminado os Jazz. Tyronn Lue cada vez mais me cala por causa das adaptações que faz. E pronto, estou entusiasmado. Espero que Kawhi Leonard consiga voltar porque sinceramente eu não gosto dos Clippers, mas adoro Kawhi Leonard. E acho que também ninguém quer ver umas finais de conferência tanto com Chris Paul ou com Kawhi Leonard fora. Bem pelo contrário, acho que toda a gente quer toda a gente saudável para termos as melhores equipas possíveis a jogar. E espero que seja isso que acontece. Sobre apostas, eu acho que o Suns ganhou esta série em 6 jogos, sinceramente. Eu tenho mesmo muita confiança no Suns, cada vez mais. E como disse, acho que Suns em 6 é a minha aposta. Passando para a Conferência Este, se calhar passando primeiro para a série que ainda não acabou. Irá acabar hoje, só que hoje, domingo. Só que, lá está, queria gravar isto antes disso. Que tentei adiar ao máximo, mas aqui também não deu. Falo de Philadelphia 76ers Atlanta Hawks. Neste momento está 3-3. E o que é que eu posso dizer sobre esta série? Sobre esta série, então, estou admirado. A minha aposta foi para Sixers em 6. Sim, eu sempre acreditei que os Hawks iam dar trabalho. No entanto, nunca pensei que os Hawks estivessem tão bem, que jogassem tão bem contra os Sixers, e também nunca pensei que o Doc Rivers, lá está, para mim está a ser o oposto de Ty Lue. Eu tinha Doc Rivers, eu sempre achei que fosse um bom treinador, com alguns colapsos sem dúvida, mas um treinador mais que decente. E tem sido um dos treinadores muito pouco eu não acabei de falar sobre os Utah Jazz, sobre o futuro. Se calhar deixo para seguir agora que me lembrei. Uh, mas, como estava a dizer, está a ser ao contrário de Taylor, tem sido um treinador muito pouco flexível. Tem sido um treinador que tem se adaptado pouco. Só a primeira adaptação em ter posto Ben Simmons e Matisse Thybulle em Trae Young. Depois não houve muito mais alterações, já houve poucas vezes a jogar realmente. Continua a jogar com o 5 muito com o banco. Continua a ter line-ups estranhos que não têm sido eficazes. E a verdade é que por parte dos Sixers tem sido um bocado desilusão. Também a Embiid não pode fazer muito mais. Embiid tem estado lesionado e não pode fazer milagres. Seth Curry tem sido mais que fantástico e cada vez a troca por Josh Richardson parece pior para o lado dos Mavs. Obviamente que Josh Richardson teve lesionado, mas Seth Curry está a ser completamente fenomenal, incluindo um jogo de 36 pontos que salvou completamente os Sixers. Mas Ben Simmons tem que ser mais agressivo. Tobias Harris tem que ser mais agressivo. E eu continuo a achar que os Sixers vão passar porque os Sixers têm mais talento, têm o melhor jogador da série em Embiid e espero que já esteja mais saudável. Mas a verdade é que os Hawks, como disse, têm estado mesmo muito bem. Trae Young tem-me admirado imenso. Trae Young tem conseguido encontrar espaços mesmo com a defesa apertada, tanto Ben Simmons como Matisse Thybulle, incluindo um jogo incrível de 25 pontos e 18 assistências. Eles têm os tipos de jogadores que também convencem muito porque não têm problemas e têm uma confiança imensa, como Bogdanovic e Gallinari. Kevin Huerter tem jogado bastante bem. Capela também. Também John Collins, que neste momento tem feito o trabalho sujo por parte dos Hawks. Sabe o que é que tem que basicamente ser feito e sabe o que tem que fazer também para, para ganhar o dinheiro dele, esta free agency, porque ele ainda não foi pago e sabe muito bem que fazer este tipo de trabalho é o que, é o que dá dinheiro.
é fazer este tipo de trabalho sujo, este trabalho que é necessário e ter alguém disposto a fazer isso e muito bem, para além de todas as contribuições que faz e a forma como encaixa com o Trae Young. Penso que tem-se vendido muito bem para que os Hawks paguem bem esta free agency e sinceramente o que tenho a dizer é simplesmente que os Hawks têm-se portado mesmo muito bem. Continua, acho que não acho que vão continuar, não acho que consigam passar, acho que lá está o talento, está todo do lado, está tudo a favor, a meu ver, dos Sixers. Tem a melhor equipa, tem o melhor jogador em campo, acredito que esteja mais saudável. No entanto, os Hawks tiveram uma época bastante boa depois daquele início tumultuoso. A verdade é que Nate McMillan não me convenceu de início, mas teve um trabalho imenso. Ele neste momento está como treinador interino, mas acredito que acabe a época como treinador depois a full time dos Hawks, depois do que ele fez, não é? Nem que seja por mais um ano para ver o que é que consegue fazer mais com esta equipa. E por parte dos Hawks, acho que nenhum fã dos Hawks está desiludido com esta época, bem pelo contrário, acho que terão expectativas porque levar uma das equipas favoritas ao título a 4 jogos, a 7 jogos, 4 jogos, e eu ainda não estou a fazer a perspectiva e a assumir que os Sixers ganham porque têm que ganhar, porque são dos favoritos ao título. Ahm, Acho que, lá está, como disse, acho que não há nenhum tipo de desilusão por parte dos fãs dos Hawks. Ah, eu, lá está, estou a dar mais esta conclusão porque quero acreditar piamente que os Sixers passam, porque senão foi um. Não sei o que é que pode acontecer a esta equipa, porque eu acho que se esta equipa não for às finais, às finais da NBA e se não ganhar, pelo menos dar muita luta, isto tem que ser completamente alterado. Pelo menos Ben Simmons tem que sair. Alguma coisa tem que ser alterado porque já se tirou o treinador, se mesmo com o treinador estas coisas não mudam, mais algo tem que ser e obviamente que as coisas será por Ben Simmons. Mas isso veremos, não vou especular, tendo em conta ainda por cima a quantidade de coisas que ainda faltam para falar. Ou seja, o que é que ainda falta para falar também? Como disse, eu não acabei por não falar dos Utah Jazz. Os Utah Jazz, não sei qual é o próximo caminho. Como disse, Mike Conley, esqueci-me de mencionar que Mike Conley lesionado, obviamente que fez falta. Obviamente, não é? Acho que nem se considera. Uh, no entanto, mesmo assim, acho que isso não é desculpa suficiente. Quinn Snyder acho que não merece ser despedido, bem pelo contrário, acho que é um treinador mesmo muito bom. No entanto, acho que tem que haver ainda alterações, tem que haver algo mais, nem que seja melhorar um bocadinho o banco. E o problema é que Mike Conley este era o ano e é pena ter Mike Conley lesionado, mas a verdade é que os Jazz deviam ter eliminado os Clippers. As, deviam ter eliminado, depois deviam sem Kawhi Leonard. E lá está, eu não sei mesmo qual é que é o próximo passo porque não acho que seja trocar Rudy Gobert, não acho que seja trocar Donovan Mitchell, obviamente. O Cap Space já não existe muito para ir buscar outro jogador. É, apostar um bocado em depth, é verdade, porque Donovan Mitchell muitas vezes as contribuições vinham de Bogdanovic ou Ingles, mas depois não havia muito mais quando Conley não estava. Clarkson também acho que não é aí que tem que se mexer, por isso não é também uma equipa fácil de adaptar. Veremos quais são os próximos movimentos. Não sei se não vai passar mesmo pelo despedimento de Quinn Snyder. Espero que não. Até porque Quinn Snyder fez não foi por erro e acho que continua a merecer mais uma oportunidade. E a lesão de Conley sente, sem dúvida. Se calhar, mas se calhar é mesmo essa abordagem, é trocar Conley e Ingles por alguém mais na timeline de Rudy Gobert ou timeline mesmo de Donovan Mitchell. Porque o investimento tem que ser feito. Passando então para a última série que acabou este último sábado num jogo fantástico 7 depois dos primeiros 4 jogos nos primeiros 3 jogos de ilusão tivemos 4 jogos incríveis, principalmente este último jogo 4, este jogo 7 foi incrível. A minha perspectiva foi para Bucks em 6, a verdade foi Bucks em 7. Epá, por onde começar? Há muitas coisas que por onde posso começar. Posso começar então, se calhar jogo a jogo, uh, em que no jogo 4 os Bucks conseguiram então ganhar e voltar para Brooklyn depois 2-2. Um grande jogo por parte de Antetokounmpo que tinha que ser feito.
Mas depois posso falar do jogo a seguir em que Kevin Durant teve um dos melhores jogos de sempre. Foi, como fã de basquetebol, foi completamente. Foi de outro mundo poder ver esta exibição de KD. KD com 49 pontos, a 7 ressaltos, 10 assistências, 3 steals, 2 blocos, fez tudo. Falar de Jeff Green também que teve muito bem nesse jogo. Mas a verdade é que KD teve uma exibição deste nível, teve uma exibição monstruosa. E os Nets ganharam apenas por pouco, com Antetokounmpo com 34 pontos e Middleton com 25. Isto aqui fez-me acreditar mesmo que os Bucks podiam ganhar, porque a verdade é que James Harden teve lesionado. Uh, Nesse jogo acho que os Bucks podiam ter ganho se, se Mike Budenholzer tivesse procurado mais James Harden, tivesse, em vez de simplesmente mandá-lo para o post, que de toda a lesão da hamstring aqui é onde ele, onde ele seria menos afetado pela lesão e é onde James Harden é mais responsável, é o melhor jogador, ele é bastante bom defesa de perímetro, defesa de post, e deviam tê-lo deixado de lançar ofensivamente, não foi o que aconteceu. A verdade é que depois no jogo 3, no jogo 6, apesar de uma boa exibição de Harden e de KD, Middleton, que teve um início de série um bocado mau, teve um jogo incrível, 38 pontos, 10 saltos, 5 assistências, 5 steals. Joel também um grande jogo, Giannis com um grande jogo. A verdade é que Giannis ainda não deixou de lançar, nem a meio da série deixou de lançar. Por cada lançamento de Giannis Antetokounmpo, na minha opinião, morria um veado. Uh, e obviamente que os Nets estavam mais do que felizes do que dar esse lançamento a Giannis Antetokounmpo. Uh, de qualquer forma, pronto, este jogo foi para os Bucks. Middleton completamente incrível neste jogo. E depois no jogo 7 tivemos um clássico, foi overtime, em que KD fez tudo o que podia. James Harden jogou bem, 22 pontos, 9 ressaltos, 9 assistências. Blake Griffin, que acho que é para manter porque jogou bastante bem também, 17 pontos, 11 ressaltos e sempre ativo defensivamente, que é bom ver Blake Griffin. Kevin Durant com lá está um jogo tremendo, incluindo o game tying shot que levou o jogo a overtime com 48 pontos, 9 ressaltos e assistências. Mas o KD não pode jogar sozinho, Kyrie Irving fez imensa falta, James Harden estava tocado, Spencer Dinwiddie, que às vezes é esquecido, podia dar bastante jeito. E do lado dos Bucks, mencionar que neste último jogo, Giannis com um jogo tremendo de 40 pontos, 13 ressaltos. Middleton também com um grande jogo, 23, 6, 10, 6, 5 steals. Brook Lopez, que defensivamente foi incrível este último jogo, incrível, completamente incrível. Brook Lopez, que defensivamente tem sido sempre muito, muito sólido, mas teve um grande jogo defensivamente neste último jogo contra os Nets. E lá está, de mencionar que os Bucks ganharam esta série e pode ter sido a série para acordar Giannis, principalmente. Giannis Antetokounmpo foi incrível, principalmente neste último jogo, porque apesar de ter lançado, lançou menos, foi mais vezes ao ataque, foi mais vezes ao cesto, 40 pontos e finalmente os Bucks passam às finais de conferência. Os Bucks têm agora à frente ou Atlanta Hawks ou Philadelphia. E depois de ver as duas equipas que podem jogar, eu penso que vai ser Philadelphia, mas de qualquer forma, tenho bastante confiança que os Bucks vão conseguir finalmente chegar às finais da NBA e pode ser isto que salva o lugar do Coach Bud. Se os Bucks chegam às finais da NBA e lá está, agora eu penso que o adversário mais difícil, afetado por lesões, obviamente, já foi eliminado e vai ser umas finais da NBA e umas finais, tanto de conferência como a final da NBA, vão ser bastante entusiasmantes porque vamos ter um campeão completamente novo, seja Philadelphia e Embiid e Ben Simmons, seja Atlanta Hawks e Trae Young e Capella, que também tem sido fantástico, assim mencionar, seja Milwaukee Bucks e Giannis Antetokounmpo, Drew Holiday, a diferença que faz, Brook Lopez, não esquecer que Dante DiVincenzo também está lesionado e faz falta, mas obviamente que os Nets as lesões afetaram muito mais, Harden completamente tocado, Irving fora, não é? Estamos a falar de jogadores absurdamente bons, Spencer Dinwiddie a época toda fora, por isso completamente afetados pelas lesões. Antes de tudo,
lá está, de falar a terminar só Brooklyn, não há muito mais a dizer, a não ser continuar com este projeto, obviamente. Steve Nash continuar também não teve culpa nenhuma, não há muito mais que possa fazer. E sem dúvida a considerar é Bruce Brown, que foi completamente incrível no papel que teve. Ahm, Lá está, e depois continuando a lógica que eu estava a ter, seja Phoenix com Devin Booker e Chris Paul finalmente, seja os Clippers então que finalmente quebram a maldição e chegam às finais de conferência com Paul George ou Kawhi Leonard, espero eu, saudáveis. Espero então que não haja muitas mais lesões e havendo lesões que sejam recuperáveis, porque ninguém quer esta situação, obviamente. Eu quero lá estar que Kawhi Leonard esteja saudável, quero que Chris Paul possa voltar bem, não quero que mais nenhum jogador se lesione. E como fã de nenhuma destas equipas, sinceramente, isto é um final de época bastante entusiasmante. Uh, Pronto, antes de terminar esta edição, se calhar dar as minhas apostas então para o que será esta série, seja Bucks contra Sixers ou Bucks contra Hawks. Uh, Sinceramente, eu acho que se for Sixers, Bucks contra Sixers, a minha aposta vai para Bucks em 6, porque fiquei muito, muito, muito convencido já mais pelas últimas exibições dos Bucks. E se for quanto aos Hawks, não desrespeito aos Hawks, mas acho que os Bucks não vão ceder tanto como os Sixers nesse caso, e diria Bucks em 5. Até acho que o encaixe não é perfeito para Trae Young, é ainda pior porque terá Jrue Holiday em cima o tempo todo. Capela não terá um trabalho fácil, Giannis Antetokounmpo se calhar vai ter um trabalho mais difícil, mas mesmo assim acho que é um encaixe não tão favorável aos Hawks como foi 76ers. Uh, Pronto, como disse, neste momento para mim as finais é Bucks Suns. Simplesmente não acabei por concluir por parte do outro lado. Eu acho que são os Suns a ganhar porque, como disse Chris Paul, a parte responsável, o basquetebol que jogam são o melhor basquetebol do que falta das equipas que estão na NBA e nos playoffs. Era o melhor basquetebol a par dos Jazz que depois colapsaram com a saída de Mike Conley. E eu acho que este tipo de basquetebol é que ganha. Como disse, defesa ganha campeonatos e cada vez se nota mais. As melhores equipas defensivamente é que passaram, exceto os Utah Jazz, mas os Clippers também são bons defensivamente. Os Suns também, os Bucks também e os Hawks nem tanto, mas 76ers também. Por isso, continuo a acreditar nessa mantra, continuo a acreditar nesse, nesse ponto de vista. Se Kawhi Leonard voltar, Kawhi Leonard tem mais capacidade de arrumar uma série como ele já fez. No entanto, acho que os Suns são uma equipa de calibre diferente, são uma equipa, pronto, lá está, completamente genial, são uma equipa. Chris Paul finalmente tem a oportunidade de ser o líder de uma equipa que vai mais longe e mostrar que as outras equipas não foi por culpa dele, e vai ter também uma componente emocional, não é? Porque os Clippers vão jogar nas finais de conferência contra quem é provavelmente o melhor jogador do franchise, da história do franchise, em Chris Paul, e vai ser muito interessante ver Chris Paul voltar ao Staples Center. Tenho curiosidade de saber se ele vai ser assobiado ou se vai ser recebido com apoio. Uh, e estou super entusiasmado para esta série que começa este domingo. E, e como disse, tem sido umas finais da NBA mesmo muito boas. E vamos ver então o que é que acontece. E bem, pronto, esta foi mais uma edição. Como disse, um bocado mais longa por causa da quantidade de temas. Eu tentei resumir ao máximo. E ouvimos para a semana. E vamos ver como é que isto aqui acaba, porque tem sido. A NBA tem estado completamente ao rubro. E é isso. Até para a semana. Tchau.